bastante mastigado. Aí eu fico me perguntando, né? E eu já me perguntei, mas Senhor, né? Por que nós estamos falando tanto desse assunto e o Senhor nos leva ainda nessa quarta-feira a voltar a falar do mesmo assunto, que é 12 de Hebreus, capítulo 1, que fala, eu vou ler tudo aqui, tá bom, irmãos? 12, Hebreus 12. A irmã já leu 2 vezes, vou ter que ler de novo, porque é o tema da campanha, então eu vou precisar ler. Eu vou ler até o versículo 11. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados... Ah, tá, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não era para mim estar aqui pregando, e eu tinha dito para a Lenilda que eu não queria, porque eu já estou aula de domingo, de quarta-feira estou aqui falando, e terça-feira de manhã, e os irmãos já estão cheios de ouvir irmão no dia, na verdade. E tem tantos irmãos aqui, né, e precisam estar. Mas a pregadora não veio aí? A pregadora, eu estou aqui tampando uma brecha aqui, viu, irmão? Foi de última hora, vai fazer o quê? Eu liguei para a irmã Maria José, para que ela viesse pregar, mas não encontrei a irmã Maria José, né? Mas enfim, estou aqui, né? Então os irmãos vão me ajudar aí um pouquinho mais, tá? Deixa eu ler agora. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições do pecado, dos pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda, irmãos, não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie, quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se você suporta a correção de Deus, ele os trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, pois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nós proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Então, queridos irmãos, essa mensagem do livro de Hebreus, toda ela, eu li o começo, li o meio, li o fim, e fui lendo, fui mastigando, e o Espírito Santo foi falando ao meu coração, que a mensagem desse livro mostra que o cristianismo, todo o cristianismo, este livro mostra que o cristianismo é caracterizado por 2 coisas depois em que o véu foi rasgado. Uma delas é que Deus saiu ao encontro do homem através de Jesus Cristo. Assim sendo, o homem também vai encontrar-se com Deus através de Jesus Cristo. Então, Deus vem ao homem encontrar-se com o homem através de Jesus Cristo, e o homem logo vai a Deus por meio também de Jesus Cristo. E dentro desse assunto que nós estamos lendo aqui, Deus, irmãos, procura homens íntegros
homens íntegros, de uma tal maneira que eles não venham, irmão, se embaraçar e nem se encharcar com o encharque da corrupção deste mundo. Deus procurava, está procurando, e eu creio que o Senhor vai continuar procurando até que Jesus Cristo venha. Homens íntegros em meio ao encharcado de lodo e de corrupção deste mundo. E em meio a tanto lodo, a tanto encharque, a tanta corrupção, a tanta decadência, a tanta imoralidade, a tanta depravação, como a Bíblia diz, que o mundo já no maligno, em meio a tudo isso, brota um lírio no meio de toda essa desvantagem. E este lírio é a igreja de Deus. Olha, irmãos, nem vou olhar para a minha cola, nem vou olhar para a historinha que eu trouxe, porque o Espírito Santo me faz voltar aqui a ler e repetir alguns versículos. Olha, irmãos, não é fácil nós vivermos nos dias que nós estamos vivendo e não nos embaraçarmos e não nos contaminarmos com este pecado que a Bíblia diz que tão de perto nos rodeia. E nos adverte para que a gente corramos. Além de tudo, temos que correr, temos pressa. A igreja precisa ter pressa. Correr com paciência a carreira que nos está proposta. E a proposta dessa carreira é a pregação da palavra de Deus, salvação de almas e das nossas almas. E para tanto nós precisamos ainda vigiar todo o tempo para nós não nos embaraçarmos com os negócios dessa vida. Para isso nós precisamos olhar, focar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós formos olhar para o passado, nós vamos encontrar muitos grandes homens de Deus, homens que a gente poderia dizer, ele tinha tudo para se corromper, mas não se corromperam, foram encontrados íntegros na presença de Deus. Como foi o caso de José do Egito, como foi o caso dos profetas, os patriarcas e alguns, muitos juízes. E no meio deles encontramos também, como o jovem Josué, o jovem Daniel, que foi um dos tais que tinha tudo para não dar certo. Entre eles os seus companheiros, Cedraque, Mesaque e Abednego, quando foram levados cativos para a Babilônia, que foram levados jovens para o palácio do rei, e foram escolhidos Daniel e seus companheiros, para que eles participassem da faculdade da Babilônia. E lá na Babilônia, eles passaram pelas provas de uma forma maravilhosa, esplendorosa. Esses 4 jovens que não tinham tudo para se corromper, mas não se corromperam com o assédio do pecado babilônico. Que eles foram o tempo todo assediados a pecar. Ofereceram para eles tudo de bom que eles não tinham lá na terra deles, porque estava em crise política. Israel estava em grande crise na época em que Daniel foi levado cativo. E Daniel tinha tudo, irmãos. Eu peguei ele como exemplo para se corromper, mas graças à integridade daquele jovem, ainda muito jovem, não se corrompeu. Não se deixou se embaraçar. E aqui a palavra do Senhor diz, no versículo 3, no versículo 2 ao 3, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra no trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais tradições do pecado entre si mesmo, para que não enfraqueçais e desfalecendo em vossos ânimos. Então, para nós não desfalecermos em nosso ânimo, nós temos que olhar para aqueles que nos deram bons exemplos, como foi o caso de Daniel, de tantos outros, e principalmente do nosso maior modelo,